por que ninguém tá falando dessa obra-prima? Quer dizer, até tem gente falando, mas fala sério, porque não tem ninguém grande ou relevante falando desse mangá. Ô Psyne, cadê você, Psyne? Não é tu fanático por seinen? Sério, esse mangá é uma loucura de bom. Mas dificilmente você consegue achar ele para leitura em sites One Piece. Pelo menos eu não achei. Se algum de vocês achou, por favor, me mandem o nome do site. Me mandem o nome do site aí, por favor. Ou mesmo para vender. Cara, eu tô caçando o volume 6 e o volume 7 para vender em todo canto. E eu não acho de jeito nenhum. Passando aqui só para avisar que eu achei recentemente. Eu passei numa livraria e eu achei o volume 7. Mas eu ainda não tenho o volume 6, então vai ficar lacrado por enquanto, até eu achar o volume 6. Se alguém souber, me avisa aí. Valeu. Então, infelizmente, eu não pude ler até o volume 5. Mas até onde eu li, meu amigo confia que o negócio é bom. Agora vamos falar sobre essa obra maravilhosa, que não é lá muito inovadora, mas com certeza é muito boa. Bestiários. Essa obra apresenta uma proposta bem simples, mas muito interessante. É um mundo de fantasia medieval situado em Roma, no período do Grande Império, quando eles estavam conquistando toda a Europa e tal. E nesse mundo, as criaturas mitológicas existem, mas são tratadas com total inferioridade pelos humanos. Em especial pelos nobres da Grande Roma, que demonizam as criaturas e as transformam em atração em uma arena de combate, tipo o Coliseu. E a história começa se passando no ano 70 d.C., durante a dominação romana, quando o exército romano estava avançando sobre a terra dos Wyverns, que são os dragões fake lá de D&D. No início da história já mostra uma batalha sangrenta, onde um dos romanos, se bem me lembro, eu acho que era o general, conversava com o único Wyvern que sobreviveu, porque eles massacraram geral. Aí o dragão e o cara lá trocam uma ideia e o cara pede pro dragão cuidar do filho dele. E que o filho dele se chama Finn. E é esse moleque que é o primeiro protagonista. Sim, primeiro protagonista, Jojo Reference. Aí passa um tempo e pulamos pro futuro, onde o último dragão, que se chama Durandal, foi capturado e preso em um coliseu. E que surpresa, o Finn tava lá e quando o Durandal descobriu isso, ele cumpre a promessa que ele fez e cuida do garoto. O moleque vira praticamente o Natsu, tá ligado? Só que sem a magia da amizade e do fogo também. Essa é a premissa inicial de Bestiários, mas Finn não protagoniza essa história sozinho. No volume 1 ainda tem outra história com outro personagem como protagonista, o Zeno. Não o Zenon de Sítio, o Zeno. Que era um grande bestiário, que veio antes do Finn, inclusive. Antes do Finn chegar lá. Acho que antes do Durandal também chegar lá. E basicamente é isso que é Bestiário. Várias histórias que no fim são interligadas e, acredite, todas elas são incríveis. Tem o Finn, que cresceu do lado do Durandal, o dragão, que ele considera um pai, né? Pra descobrir anos depois que na verdade foi o dragão que matou o seu pai biológico. O Zeno, que foi abandonado nas ilhas de Creta e deixado como um sacrifício para o Minotauro no labirinto. Sendo que na verdade o Minotauro não era um monstro cruel, e sim um pai dedicado, fazendo o Zeno uma criança feliz ao lado de seu irmão adotivo, Talos, que é filho do Minotauro também. E é muito interessante ver como funciona a relação desses dois, pois o Talos, apesar de ser o maior e mais forte, é o mais gentil e o mais frágil, fazendo o Zeno ter a responsabilidade de proteger o seu irmão. E ao mesmo tempo, Talos se vê impotente, porque sabe que é maior e que ele devia ser o responsável pela proteção do irmão. E isso faz ele às vezes se sentir mal e se arriscar demais pra tentar mudar o que ele é. E isso é muito foda. E tudo isso é só no primeiro volume, porque existem mais 6 onde tudo isso é melhor desenvolvido. 2 desses, inclusive, eu não consegui ler, felizmente. E ainda tem outros 2 protagonistas, que são melhores desenvolvidos, tendo mais capítulos pra contar a história deles e tal. O Arthur, que é protagonista do volume 2 e volume 3, e o Lucius Dias, que é o protagonista do volume 4 e do volume 5. O volume 6 e o 7, eu não sei, mas deve ser outro protagonista também. E o mais interessante é que cada um dos protagonistas é citado ou aparece nas histórias seguintes.
Fim, inclusive, provável que seja o personagem favorito do autor. Porque, puta que pariu, que homem foda. Ele é basicamente o... Deixa eu lembrar aqui um personagem foda que aparece durante o anime todo. O Shanks, tá ligado? É o Shanks de Bestiários. E quanto às mitologias que eu falei, é uma mistura sem fim, que casa muito bem. Porque o autor mistura criaturas de mitologias e lendas diferentes, culturas diferentes da Europa. Além dos dragões e minotauros, que eu já citei, também tem lobisomens, goblins, golems e até alguns deuses germânicos que aparecem em forma de monstros, como o Tyr, o Wodan e o Donar. E curiosidade, Dona é o equivalente germânico de Odin e Donar é o equivalente germânico de Thor. Espero que eu tenha falado certo. Inclusive, todos os protagonistas são bestiários, que, para quem não sabe, eram um dos 3 tipos de guerreiros que entravam no Coliseu. Entre eles, além dos gladiadores, que lutavam contra outros gladiadores, tinha os venadores, que participavam de caçadas, e os bestiários, que lutavam contra animais. Bestiários esses que, na verdade, a maioria eram apenas prisioneiros, que eram condenados, e eram jogados pelados e desarmados normalmente para lutar contra leões, tigres, elefantes, crocodilos e etc. Mas no mangá, ao invés de animais, tem as criaturas. E existem várias outras criaturas interessantes que aparecem ao decorrer da história, além das que eu já citei. E além de uma história interessante, e um mundo bem variado e bem construído, esse mangá maravilhoso tem uma arte maravilhosa. Masasumi Kakizaki, o autor do mangá, deve ter sido um dos assistentes do Miura, que não é possível. Tá, fã de Berserk, eu sei que a arte do Miura é incomparável, mas... Olha essa porra, irmão! Olha isso! Olha isso! Me diz se essa merda não tá linda pra caralho! Seguinte, esse mangá é maravilhoso de bom, tem muitos pontos fortes, a história é séria, bem desenvolvida, tem bastante referências históricas e mitológicas interessantes, inclusive várias figuras de poder da antiga Roma aparecem durante o mangá, como Domitianus, que foi o 3º e último imperador romano da dinastia Flaviana. E olha que bicho ruim, filha da puta, desgraçado. Só não é pior que o Griffith. E olha que eu nem citei alguns personagens como Gala, Radpan, Elaine. Sério, esse mangá é muito rico em cultura europeia. E para quem gosta de mitologia e dos contos europeus, como a própria história do Rei Arthur, vai se amarrar demais nessa história. Bom, obrigado por me ver até aqui e até a próxima.